Toda semana, eu tô dizendo toda, tem jornalistas ligando para mim. Vídeo antigo de Silas Malafaia apoiando Lula circula nas redes sociais. Que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Silas Malafaia em saia justa explica por que apoiou Lula. Em 2002, eu apoiei Lula para presidente. Aí você me pergunta, ué, por quê? Se você quer ver as respostas escorregadias de Silas Malafaia, assista esse vídeo agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Se você começou ou está querendo começar a trabalhar pela internet, preste muito atenção nisso que eu vou te falar agora. Há 6 anos atrás eu decidi trabalhar pela internet para tirar uma renda extra ou até mesmo sair da CLT. E nesse momento que eu decidi entrar para a internet, assim como você, os meus problemas começaram. Eu não entendia quase nada e também não conhecia ninguém que pudesse me orientar. E aí o que eu acabei fazendo? Acabei comprando vários cursos desses gurus da internet. E para ser sincero, a maioria deles não entregam o que promete. E o que foi que aconteceu? Eu acabei perdendo tempo e o principal, que era o dinheiro suado, que já era pouco. E a intenção desse meu recado para você é não deixar você cair nas mesmas armadilhas e erros que eu cometi por não entender nada. E hoje, já com 6 anos de experiência e um pouquinho também de bagagem, eu criei um guia passo a passo para que você não venha cair nesses contos mentirosos e enganosos desses falsos gurus na internet. Um guia prático, claro e certeiro para você que começou ou vai começar a entrar para esse mundo e está querendo trabalhar de forma digital pela internet. Eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Você vai, clica e eu tenho certeza que no conto do guru. Depois que Silas Malafaia apareceu nas redes sociais dizendo que derrubou Pablo Marçal, alguns vídeos antigos dele vêm circulando nas redes sociais. Um deles é onde ele apoia Lula, colocando Lula em um pedestal, como se fosse o melhor presidente do mundo. Confira. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Depois de ser muito questionado, Silas Malafaia teve que vir às suas redes sociais e explicar por que apoiou Lula. E isso você vai ver agora. Confira. Quando eu sou de um partido político, eu sou parte da sociedade. Partido é parte, eu sou do todo. Eu não sou de parte. Então, nunca quis ser, eu quis sempre influenciar. Porque eu sou um ser humano normal, com direitos e deveres, e a Bíblia não nega a cidadania humana. Eu posso praticar, fazer tudo aquilo que a Bíblia me autoriza, se eu creio e sigo a palavra de Deus. Então, eu sou um cara de influência e me meto em tudo sim para influenciar, porque o povo evangélico é um grupo social dos mais poderosos dessa nação. E o ser humano vive de modelos de imitação e de referência. Quem é que vai dizer alguma coisa para a massa evangélica? É quem não acredita no que nós cremos? É quem batalha contra aquilo que nós cremos e que são fundamentos da nossa fé? Então eu me meto nisso há muito tempo. Agora, vou dizer uma coisa aqui para você, eu dou gargalhada. O quê? Escuta essa. Em 1989, na primeira eleição, eu apoiei Brizola. Eu era bem jovenzinho. Tá. Eu apoiei Brizola. Quem foi para o segundo turno foi Lula contra Collor e eu apoiei Lula. Então? Vai escutando. Eu apoiei Lula. Depois, em 2002, eu apoiei Lula para presidente. Aí você me pergunta, ué, por quê? Porque eu acreditava que ele, como um cara da classe trabalhadora, do Nordeste, podia resgatar a nossa nação. Eu acreditava nisso.
Aí alguém diz, você já apoiou Lula. Bem, eu apoiar Lula é um direito. Agora, depois que eu soube e tomei conhecimento de tudo que eles são, continuar apoiando é ignorância. O ser humano é um eterno vir a ser à medida que você cresce, que você aprende, que você adquire conhecimento. Então eu digo, eu já apoiei Lula? Claro que eu já apoiei Lula. Esse apoio era como? Apoiei. Na eleição de 2002, eu apoiei fazendo campanha. Entrei no programa eleitoral dele. Nossa. Ah, meu amigão. Entendeu? Porque eu acreditava nisso. E não, esse cara... Aí o que aconteceu? Então... Eu vou dizer pra você. Aí eu passei a fazer parte, o Lula criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Tá. 90 personalidades da sociedade, de toda a sociedade, professores, padre, pastor, e eu fui escolhido como pastor para representar nesse conselho que se reunia com o presidente. E aí? Muito bem. Aí eu comecei a ver a diferença entre o discurso deles e a prática no Congresso Nacional, porque eu era convidado para as audiências públicas. Eu falei, uma coisa é o discurso para o povo, outra coisa é a prática aqui. Como que era? Aqui eu sou a favor da vida, aqui no Congresso eu sou a favor do aborto. Aqui eu sou a favor da família tradicional, aqui eu sou a favor do casamento gay. Eu falei, Aí eu pedi meu desligamento do conselho. Então dizer que você apoia alguém, qual é o problema? Feio é você continuar apoiando. Entendi. Você dizer que apoiou um cara, pô, eu apoiei porque não havia denúncia contra ele. Você, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, você sabe que era um dos políticos com maior credibilidade no estado do Rio de Janeiro? Sérgio Cabral. Quando ele foi presidente da Assembleia Legislativa, ele botou pra quebrar, fez limpeza. Pô, era um dos caras, no estado, um dos políticos do estado do Rio, com maior credibilidade. Ele foi eleito e foi reeleito sem ter ninguém para competir com ele. Eu apoiei Sérgio Cabral. Aí depois veio o quê? Aí depois veio a denúncia e as provas da roubalheira. Então eu vou continuar apoiando ele? Que ser inteligente somos nós. Você apoiar alguém, ok? Porque você acredita, porque não há nada contra. Ok, agora à medida que você sabe que um cara envolvido com corrupção, que um cara vai contra teus princípios, você vai continuar apoiando? Então quem não tem caráter é você. A minha coisa com o PT. Aí depois foi... Depois que eu comecei a ver quem eram eles, então qual era a opção na época? Eu digo aqui historicamente para você. Qual era a opção contra o PT? A opção contra o PT, né? Foi Serra. Eu apoiei Serra. Qual era a opção contra o PT? Aécio Neves, que não havia nenhuma acusação contra ele. Apoiei Aécio Neves. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu passei a ver. Qual é a opção que eu tenho? Eu não entrei de cabeça, mas eu falei, eu vou apoiar esse cara aqui. E depois veio Bolsonaro. Esse, o cara com maior afinidade, ele não é evangélico, ele é católico, mas com maior afinidade a nossos princípios e valores. E eu digo para você uma coisa. É tão incrível aqui o inconsciente coletivo. Você chamam Bolsonaro de misógino, de homofóbico. Vai ouvindo. Genocida. Genocida. Mas nem a esquerda não chama ele de ladrão nem de corrupto. Interessante, não é? Por quê? Porque não é. É perfeito? Não, eu não voto em perfeito. Perfeito é Deus. Eu voto no ser humano que, com defeitos que tenha, possa ser aquele que mais representa o que eu penso, a minha ideologia. Então, Bolsonaro, de todo esse processo de democratização do país até aqui, é o cara mais chegado a nossos princípios. É ele. Pode ser que amanhã surja um outro, mas hoje é esse cara. É o cara mais próximo daquilo que nós cremos que é o melhor como estilo de vida. Ele é o mais próximo. É perfeito? Não. Tudo que ele fala é correto? Também não. Agora, cara... Mas não teve exagero na campanha de levar pro púlpito isso? Não, a campanha não foi levada para púlpito. Foi em várias igrejas. Peraí, filho. A campanha... A campanha, você recebeu uma autoridade, recebeu uma pessoa
você pode receber, você não pode fazer campanha. Qual Pedir voto. Qual é o pastor que pediu voto? É crime eleitoral, não pode pedir voto. Então, mas teve. Não, pedir voto não. Você está confundindo um Bolsonaro depois de presidente indo nas igrejas, que aí ele passou a andar muito em igreja, depois de eleito, Muito. E receber apoio de evangélicos na campanha. Receber apoio, por exemplo, ele foi na minha igreja. Como que foi? Daqui vamos orar pelo Bolsonaro, é candidato a presidente. Você decide quem você quer votar, orar por ele e acabou. Olha, vota nele. Não foi pode, pedido isso. Não pode. Só se quisesse se lascar. Não pode. E outra, tem sempre alguém Vai ter. que exagera. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: o professor na universidade pode usar a sua influência para dizer em quem eles votam. E o pastor não pode. Interessante esse negócio, né? O pastor não pode exercer, mas o professor pode. Na universidade ele pode. E a universidade é pública, nem é dele. Não é nada dele. Não tem nada a ver. Ele é um professor pago. Agora, o pastor não pode exercer influência de dizer, ok, não estou preocupado. Porque eu aprendi uma coisa. O que acontece hoje? Os pastores, escute isso aqui que é interessante. Não adianta você querer falar de política no período eleitoral. Por quê? Porque o povo não vai assimilar o que você está ensinando a eles. Eu falo o tempo todo de política na igreja que eu sou pastor. Ensinando, não estou falando da política partidária. Não Ensinando o povo, individualizando. ensinando o povo o que nós defendemos, o que esses partidos defendem. Você tem que ensinar o povo, rapaz. A ignorância dá poder ao diabo. O conhecimento liberta. O conhecimento é libertador. Então não adianta o pastor chegar e dizer no púlpito, não vote, esse cara é do diabo. Essa é a maneira mais errada que você tem. Você tem que ensinar os nossos valores. Você tem que ensinar nossas crenças. Você tem que ensinar o que temos como ideia. E quem é que está afinado com isso? É o que nós temos que fazer. Nós somos um segmento social, com direito a votar e ser votado. Isso é legal. Não é nenhum crime. Como eu disse para você, o modelo do mundo ocidental é o paradigma judaico-cristão. É o que permeia a sociedade ocidental. Então, como é que você quer negar aquilo que permeia, que está dentro da sociedade? Então, nós temos que ensinar o povo. Mas você vê o medo que tem e é falado do Brasil virar uma teocracia. Já deve ter ouvido isso, né? Isso, dessa bancada evangélica tomar um poder querido, tão grande. Isso é a falácia da esquerda. Mas já ouviu, né? Claro, isso é a falácia da esquerda que está perdendo influência. E eles estão perdendo influência. Mas desde que você começou como pastor, você vê essa influência? Que claro. Por quê? Porque à medida que você conscientiza um povo, o povo começa a ficar aberto. Epa, o que é isso aqui? Olha aqui o que eles apoiam e o que nós apoiamos. Olha o que eles defendem e o que nós defendemos. Por exemplo... Mas venceram a última eleição. Mas venceram a última eleição. Deus sabe como, não vou entrar nesse detalhe. Melhor não, né? Eu não vou entrar. Eles venceram para presidente, mas perderam no Congresso Nacional, onde faz as leis do país. O triste é que tem uma parte da direita vagabunda que se vende para eles. Esse é que é o triste. Porque se a direita fosse direita, eles estavam ferrados. Mas como a direita tem uma grande parte... Não, divide não. Vagabunda, bandida, que é pior do que eles. Porque se vendem. São comprados. Se vendem. São comprados com cargos públicos, com ministérios. São vendáveis. E aí, vai pra cá, vai pra lá. Aí, meu irmão, aí acabou. Não tem ideologia esses caras. A ideologia deles é isso aqui, o poder. Eles não querem perder o poder. Eles querem o poder. E tá aí. Ganhar a eleição. Olha o desastre que tá aí. Olha a economia do país. Por que o déficit aumentou? 35 mil novos cargos. 60% de aumento de ministérios. Bolsonaro terminou com um superávit de 54 bi. Logo no primeiro ano já deixaram mais de 150 bilhões de déficits. E vai por aí afora. É um assunto gigante. Então, você tem que se posicionar. Qual é a questão? Grande parte dos pastores, grande parte, tem exceções, ok? Não vim aqui com essa, eu sou único, não tenho essa idiotice nessa soberba, mas grande parte dos pastores e dos líderes, principalmente pastores que lideram, eles não querem entrar em algo que eles ficam vulneráveis, eles só querem entrar em algo que eles têm certeza que vão ganhar. E o que deixa eles vulneráveis, por exemplo? Não, por exemplo, ser questionado.
Então eles não querem ser questionados. E eu não tô nem aí para ser questionado. Eu não tô nem aí para isso. E o que aconteceu no mundo e acontece no Brasil? Antigamente, jornal se vendia pelo número de tiragem. Sim. 500 mil, 200 mil, 1 milhão por dia. Hoje é acesso às partes do jornal. Acesso. O que vende o jornal, quem é? Clique, você tá falando? Quantos acessos tem? Então é isso que vai vender. E o que eles descobriram? Os evangélicos são um poderoso segmento de mais de 60 milhões de pessoas. Então tem que ter alguém que represente isso para dar notícia. Para ter clique. Claro. E o que acontece? Como a maioria dos pastores não gostam de falar, eu vou te dar aqui, em Cristo a verdade não minto. Toda semana, pastor, tem uma aqui não. Toda semana. Eu estou dizendo toda. Tem jornalistas ligando para mim. Para perguntar coisas. Qualquer coisa. Por quê? Por quê? Para poder dar a notícia. Para chamar clique. Para chamar clique. Então, toda a semana. E de vez em quando eu tenho uma lista aqui, devo ter uns 50 jornalistas que estão na minha lista. Tem uns que dizem assim, pastor, tem alguma informação para dar? Quer dizer, eu sou o provocador da notícia. É maior barato. Ó, ontem eu tava... O que o Silas Malafaia pensa sobre isso? Mas não é porque sou eu. Aqui é que tá. Cássio saiu do Corinthians. Silas, fala alguma coisa aí, mas não sou eu. Eu não tenho essa... É o que você representa. É isso aí. Por quê? A maioria se cala. Aí sobra pro pastor Silas Malafaia. E por que também se calam? Desculpe, porque não estão preparados para as demandas. Eles usam só evangeliquez. Então, mas você apanha pra caramba. Mas eu tô aí pra apanhar? Então. E o que eu bato? E o que eu bato, tá acostumado, irmão? Você já parou pra pensar que uma reunião ministerial de Lula, a primeira reunião ministerial de Lula, ele me cita. Você não viu isso em toda a imprensa? Não. O que ele fala? Nós não cremos no Deus do Malafaia. Ele falou isso? Falou isso em toda a imprensa, cara. Você acha isso? Isso saiu na Folha, isso é em tudo que é lugar. Na Veja, no Metrópolis, no Globo. O nosso Deus não é o Deus de Malafaia. Até os petistas, eu tenho deputados lá no Congresso, cara, não fala isso. Como é que Lula, os petistas falando para meu deputado lá, cara, como é que o Lula dá uma hora, ele pegou o pastor e botou lá em cima. Mostrou que eu tenho algum valor. Então, mas qual que é o Deus que ele diz que é o dizendo Deus? Que o meu Deus não é o Deus dele, né? E qual é o Deus dele? O Deus dele eu já sei qual é, mas deixa ele pensar de falar. Eu fui gravando e disse assim, Lula, se teve uma coisa certa que você falou foi essa. O meu Deus não é o teu Deus. Aí vem eu largo o aço em cima do que ele defende, né? Entendi. O teu Deus é um Deus da mentira. O meu é o Deus da verdade. O teu Deus é o diabo, cujo o produtor da mentira é o diabo. Aí vem esculhamba e mostra as mentiras dele. Cara, ele falou isso logo no começo? Então. Falou isso em reunião ministerial esse ano, meu brother. Ele falou isso na reunião ministerial esse ano, em março, se eu não estou enganado. Então você vê. Aí ontem apareceu. Ah lá, aí ó, tá aí. Em primeira reunião do ano, Lula cobra entregas dos ministros e resiste a ato com evangélicos. O nosso Deus não é o mesmo do Malafaia. O que seria esse ato com evangélicos? Não, é que propuseram, porque ele está perdido, é o segmento que tem mais rejeição. Sim, então, os pensadores da propaganda petista, vamos fazer eventos com pastores e evangélicos. Aí ele está dando uma palavra aí, tá? Ele resiste a esses atos, achando que não é importante, aí me cita. Então você vê, por quê? Porque eu não tenho medo de enfrentá-los. Eu não tenho medo da crítica. E outra coisa, com todo respeito, eu estou preparado. O problema, vou repetir aqui, que muitos pastores só têm o evangeliquez. Que é a... Só o evangeliquez, isso é. Ele não sabe vir para a vida para discutir os assuntos sem a Bíblia. E eu não. Eu discuto com ele sem a Bíblia, ele ficou maluco. Quer discutir o que, meu brother? Vamos discutir aqui, o que você quer? Eu não vou usar a Bíblia. Mas eu tenho a fonte, que é a Bíblia. Então eu sei que o que eu vou discutir lá, a Bíblia me respalda. Mas eu não sou obrigado, ou melhor, eu não tenho que obrigar as pessoas a crerem na Bíblia. Paulo, quando chegou em Atenas, olha como é que o cara foi estratégico. Ele olhou pela cidade e viu que os atenienses
eram cheios de crendices e tinham deuses para tudo. Aí ele viu um altar real, era um deus, o altar ao Deus desconhecido. Falou, é aqui que eu vou apanhar eles. Esse que vocês adoram e não conhecem, é esse que eu vou falar. Então ele usa, olha a inteligência do cara, ele usa algo da vida do ateniense para pregar o Deus verdadeiro. Hã? Esse que vocês adoram e não conhecem? Eu conheço. Esse eu conheço, eu vou pregar sobre ele. Então ele usa uma estratégia. Você tem que ser estratégia na pregação do evangelho. O que Paulo diz? Fiz-me de tudo para com todos para ganhar alguns. Fiz-me de fraco para com os fracos. Ah lá, você tem que ser estratégico. Então não adianta eu querer ganhar as pessoas porque a Bíblia, o cara diz eu não creio nisso, acabou meu discurso. Agora, quando eu vou para o campo ideológico e eu estou preparado para esse negócio, aí muda a figura. E, lamentavelmente, a maioria dos pastores não estão. A maioria dos pastores não tem respostas lá fora na ciência para aborto. Não tem respostas para prática homossexual lá fora. Não tem. Só aqui é pecado. A vida é dom de Deus. Ok, isso é para eu que acredito. Para as pessoas lá fora, não. Então, eu vou para o debate. Então o jornalista me pergunta, mó barato. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.